E nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Luma irá desaparecer, deixando a todos desesperados. Já a polícia irá encontrar o corpo de uma mulher e revelar algo assustador. Mércia, furiosa, promete se vingar de Molina e, para isso, ela contará toda a verdade para Mavi e Viola. Os três terão um plano genial e farão o vilão pagar caro por tudo o que ele fez. Isso tudo acontecerá após o encontro de Luma e Molina. A garota irá desaparecer e Mavi, preocupado, começará a ligar para o celular de sua esposa. Mas ninguém irá atender. Mércia chegará naquele momento e, ao ver o filho desesperado, ela estranha e pergunta: "O que está acontecendo, Mavi? Por que você está nesse estado?" O rapaz encara a mãe e avisa: "Eu estou tentando ligar para Luma e ninguém responde. Já tem 2 dias que ela desapareceu e não atende e nem liga para me dar notícias." Mércia, ao escutar aquilo, fica aflita e questiona: "E você, por acaso, já falou com a polícia? Já mandou alguém procurar por ela?" O rapaz diz que não e explica: "Eu pensei que ela só estava com raiva de mim e que por isso não estava me atendendo. Mas agora que já passou 2 dias, eu estou ficando preocupado com ela." Mércia pensa um pouco e fala consigo mesma em voz baixa: "Será que foi ele? Será que ele teve coragem de fazer alguma coisa com a Luma?" Mavi, ao ver que a sua mãe estava falando alguma coisa, ele pergunta: "O que foi, Mércia? O que você está sussurrando? Por acaso você sabe de alguma coisa?" Mércia, ao escutar aquilo, pensa consigo mesma: "Se eu falar alguma coisa para o Mavi, eu também vou colocar a vida dele em risco. Eu tenho que primeiro ter certeza do que está acontecendo." Mavi, sem paciência, ele se aproxima e pede: "Anda, Mércia, me diga o que você sabe." Mércia pensa bem antes de responder e avisa: "Nada, eu não sei de nada. Agora, o que nós temos que fazer é mandar alguns homens atrás da Luma e também pedir para que a polícia procure por ela." Mavi concorda e avisa que irá pessoalmente até o delegado. Já Mércia, sem perder tempo, ela sai, sem falar para onde ela estava indo. E não muito tempo depois, Mavi irá até o delegado e conta sobre o sumiço de Luma. O delegado avisa que mandará os seus homens procurarem pela moça. Enquanto isso, no abrigo, Marcel se aproxima de Rhodes e Viola e conta: "Vocês ficaram sabendo? Parece que aquela moça, a Luma, ela desapareceu." Rhodes e Viola ficam surpresos com aquela notícia. E Viola pergunta: "Mas como assim? Como ela desapareceu? Do que o senhor está falando, pai?" Marcel olha para os dois e explica: "Bem, na verdade, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas ao que parece, o Mavi foi pedir ajuda ao delegado para procurarem por essa moça. Agora tem policiais em tudo que é lugar procurando por ela." Rhodes, preocupado, fala: "Tem alguma coisa de muito estranha. Uma pessoa não some assim do nada. Alguém deve ter feito alguma coisa com ela." Viola encara o irmão e pergunta: "E quem faria uma coisa dessa com a Luma? Ela não tem inimigos, não que eu saiba." Rhodes fica pensativo.
e Viola percebe que o irmão a estava escondendo alguma coisa e questiona. O que foi, Rhodes? Você por acaso sabe de alguma coisa sobre o que pode ter acontecido com a Luma? Rhodes pensa um pouco e avisa. Eu prometi para ela que não contaria nada para ninguém, e principalmente para você, Viola. Marcel, ao escutar aquilo, a alerta. Só que agora, a situação é diferente, meu filho. Se você sabe de alguma coisa que possa revelar o que aconteceu com essa moça, você tem que falar. Rhodes pensa bem e responde. Tudo bem, eu vou contar tudo o que eu sei. Viola e Marcel ficam atentos e o rapaz então começa a explicar tudo o que estava acontecendo. Viola fica espantada com tudo aquilo e fala: vocês dois deveriam ter contado para alguém que o Molina está vivo e que ele é esse tal de Julius Aya. Marcel concorda com Viola e diz: esse homem é muito perigoso. E se essa moça foi se encontrar com ele sozinha, com certeza foi o Molina que fez alguma coisa com ela. Rhodes afirma que está se sentindo culpado e Viola avisa: por mais que eu não goste da ideia, nós não temos alternativa. Nós vamos ter que ir até o Mavi e contar tudo o que está acontecendo. Rhodes pensa um pouco e concorda. E logo em seguida, os dois saem e vão até a casa do empresário. Enquanto isso, na cobertura de Mavi, Dulce se aproxima do patrão e avisa: me desculpe, senhor Mavi, mas eu tenho uma coisa muito delicada para contar ao senhor. Mavi estranha e pergunta: pois me diga, Dulce, do que se trata? Tem alguma coisa a ver com o desaparecimento da Luma? Dulce diz que sim e fala: quando eu estava vindo até aqui, eu soube o que aconteceu com a Dona Luma e vi os policiais lá na comunidade procurando por ela. E quando eu cheguei aqui no resort, eu soube que alguns policiais tinham encontrado o corpo de uma mulher aqui perto do resort. Mavi, ao escutar aquilo, arregala os olhos e imediatamente ele tenta ligar para o delegado. No entanto, ninguém atende. Dulce, então, ao ver o desespero do patrão, ela pergunta: se o senhor quiser, eu posso ir até esse local para ver se consigo descobrir alguma coisa. Mavi a encara e manda: faça isso e me ligue assim que você tiver alguma notícia. Dulce, sem perder tempo, ela sai e logo em seguida Viola e Rhodes entram e os dois, ao verem a empregada saindo correndo, eles se aproximam de Mavi e Viola pergunta: eu soube o que aconteceu com a Luma. Eu ouvi falar que ela desapareceu e por isso eu vim aqui pessoalmente. Eu tenho uma coisa para contar, muito importante. Mavi a encara e pergunta do que se trata. E a moça responde: o Rhodes me falou que antes que a Luma desaparecesse, ela tinha descoberto que o Molina ainda estava vivo e que ele era esse tal de Julius Aya. Mavi, ao escutar aquilo, arregala os olhos e questiona: mas do que você está falando, Viola? É algum tipo de brincadeira por acaso? Se for, eu já digo que não é nada engraçado. Rhodes toma a palavra e responde: não é nada disso, Mavi. A Viola está falando a verdade. A Luma me contou tudo. Ela disse que não queria que você e a Viola soubessem,
porque tinha medo que vocês quisessem usar essa informação um contra o outro. Mavi, com sangue nos olhos, grita: Você então está me dizendo que a pessoa responsável pelo sumiço da Luma é o Molina? Rhodes o encara e avisa: Bem, isso eu não posso afirmar, mas tudo leva a crer que sim. A Luma, ela mandou uma carta para o Molina, avisando que já sabia que ele estava vivo. E depois, ela aceitou se encontrar com ele pessoalmente. Mavi, ao escutar aquilo, se aproxima e pergunta: E se você sabia de tudo isso, por que você não me disse nada antes? Você deixou a Luma se arriscar dessa forma? Rhodes pede desculpa e diz: Eu só respeitei a vontade dela. Porém, você tem razão. E se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Viola olha para os dois e alerta: Agora não é hora de se lamentar pelo passado. Nós temos que pensar em um modo de encontrar a Luma. Mavi a encara e avisa: Eu temo que a Luma já foi encontrada. A Dulce me avisou que encontraram o corpo de uma mulher aqui perto. E eu estou achando que possa ser o corpo da Luma. Viola e Rhodes, ao escutarem aquilo, ficam em choque e Mavi continua falando. A Dulce foi até lá para tentar descobrir alguma coisa, mas, sinceramente, eu tenho medo do que ela vai descobrir. Viola respira fundo e diz: Nós não podemos perder as esperanças. Eu tenho certeza que essa mulher não é a Luma. A Luma deve estar bem em algum lugar. Enquanto isso, Messia chegará furiosa no barco de Molina e grita, chamando pelo ex-amante. Molina, ao se aproximar, ele, com um sorriso cínico, pergunta: O que foi, Messia? Aconteceu alguma coisa para você ter vindo até aqui dessa forma? Messia o encara e manda: Tira esse sorriso do rosto e me diga onde está a Luma. O que você fez com ela? Molina a encara e responde: Eu? Nada. Eu não fiz nada com a tua querida Luma. Messia, ao perceber que o vilão estava mentindo, ela o ameaça: Se a Luma não aparecer ainda hoje, eu juro que eu vou contar à polícia tudo o que eu sei sobre você e vou rasgar aquele quadro que você tanto quer. Molina se aproxima ainda mais e fala: Eu já cansei das tuas ameaças. Quer saber de uma coisa, Messia? Eu cansei de você. Por isso, a partir de agora, as coisas serão diferentes entre nós dois, já que você não quer ser a minha aliada. Então, eu vou passar a te considerar como uma inimiga. Messia, com medo, ela tenta sair do barco. Porém, Molina a ameaça com uma arma e avisa: Você não vai para lugar nenhum. Então, é melhor que você fique quietinha onde você está. A mãe de Mavi o enfrenta e pergunta: Você por acaso já esqueceu que eu tenho o teu quadro? Então, se você quiser ver ele novamente, é melhor que você me deixe sair daqui. Molina a encara e responde: Acontece que se eu deixar você sair, você vai direto até a polícia. E eu não posso deixar que isso aconteça. Eu não tenho escolha, Messia, a não ser me livrar de você, aqui e agora. Mas antes, você terá que me contar onde está o quadro. Messia se recusa e Molina avisa: Eu tenho uma carta na manga, algo que fará você me contar tudo o que eu quero saber. Messia, assustada, pergunta do que se trata e Molina fala:
Ainda não é o momento. Quando chegar a hora certa, você vai ver com os teus próprios olhos. Enquanto isso, na cobertura de Mavi, Dulce chegará e Mavi, ao ver a empregada, ele pergunta: "E então, Dulce, você viu o corpo da mulher naquele mato? Você descobriu de quem se trata?" Dulce olha para todos ali e diz: "Não, senhor Mavi. Os policiais que estavam no local não deixaram que eu me aproximasse." Mavi fica ainda mais preocupado e Rhodes, ao olhar para Dulce, questiona: "Pelo menos você conseguiu olhar de longe para ver se essa mulher se parecia com a Luma?" Dulce diz que sim e Viola, aflita, pede: "Pois então nos diga, essa mulher era a Luma?" A empregada encara todos e responde: "Isso eu não sei dizer. A mulher estava virada de rosto para o chão, mas eu vi que o cabelo e o corpo magro era muito parecido com o da Dona Luma." Mavi, ao escutar aquilo, ele fica furioso e fala: "Eu tenho certeza que isso é coisa do Molina, mas eu garanto que eu vou fazer aquele infeliz pagar." Viola tenta acalmar o empresário e pergunta: "E como você tem intenção de fazer isso? Nós nem mesmo sabemos onde o Molina se esconde." Mavi, sem pensar duas vezes, avisa: "Porém, eu tenho certeza que a Messia sabe, e aposto que ela deve ter ido até ele para tentar descobrir o que aconteceu com a Luma." Rhodes, ao escutar aquilo, responde: "Mesmo que ela saiba onde ele se esconde, você acha mesmo que ela vai nos ajudar?" Mavi fica pensativo e, sem perder tempo, ele liga para sua mãe. Molina, ao escutar o celular de Messia tocando, ele a encara e manda: "Agora você vai fazer exatamente o que eu vou dizer. Você vai atender essa ligação e vai falar que está tudo bem e que terá que fazer uma viagem e que, inclusive, você encontrou a Luma e ela também está bem." Messia finge concordar com o vilão e, ao atender a ligação, ela grita: "É o aniversário do teu irmão, Mavi." Molina imediatamente toma o celular da Messia e, após desligar, ele pergunta: "O que foi isso, Messia? Que palhaçada é essa? O que significa o que você falou para o Mavi?" Messia se recusa a responder e Molina fala: "Bem, de qualquer forma, isso não importa. Ele nunca vai descobrir onde você está ou o que aconteceu com você." Messia então será levada até um quarto e o vilão a trancará e diz: "Você vai ficar aqui dentro até resolver me contar onde está o meu quadro." Messia grita e avisa que nunca irá contar onde escondeu o quadro. Já Molina, ao escutar aquilo, ele manda: "Se eu fosse você, olhava bem dentro dessa sala. Eu tenho certeza que você vai encontrar algo muito interessante." Messia, ao olhar para os lados, ela vê um notebook e, ao se aproximar, ela arregala os olhos ao ver o que tinha na tela. A mãe de Mavi, sem pensar duas vezes, ela grita: "Eu faço o que você quiser, Molina. Eu digo onde está o quadro, mas não faça o que você está pensando em fazer." Molina, ao escutar aquilo, pergunta onde o quadro estava. E Messia, sem alternativa, responde e conta onde escondeu o quadro. O vilão então a deixa trancada ali, e ao subir para cima, ele liga para um de seus capangas e fala: "Eu preciso que você vá pegar uma coisa para mim. Eu vou mandar agora mesmo o endereço para você." E após falar aquilo, ele desliga a ligação
e manda o endereço para o capanga. Enquanto isso, Mavi, ainda confuso, olha para todos em sua casa e conta. A Messia estava muito estranha. Ela apenas gritou dizendo que era a data de nascimento do meu irmão e depois desligou. Viola, ao escutar aquilo, pergunta: mas o que isso significa? Por que ela iria gritar uma coisa dessa para você, Mavi? O empresário diz que não faz ideia e Rhodes avisa: pessoal, isso tá na cara, que é alguma senha. Nós só temos que descobrir o que essa senha abre. Dulce se aproxima do patrão e fala: eu acho que eu sei do que se trata. A dona Messia, ela tem um cofre no seu quarto. Ela pediu para que colocassem quando o Sr. Mavi e a dona Luma não estavam em casa. Eu acho que essa senha abre aquele cofre. Mavi, sem perder tempo, vai até o cofre de Messia e, ao abrir, ele tira para fora um dispositivo e diz: mas o que isso significa? Porque a Messia iria guardar apenas esse dispositivo nesse cofre. Rhodes, ao ver o dispositivo nas mãos de Mavi, ele responde: isso eu não sei, mas com certeza é importante. Senão ela não teria mandado colocar um cofre aqui apenas para colocar dentro esse dispositivo. Viola concorda e Mavi, ao analisar melhor o dispositivo, ele fala: eu acho que já sei do que se trata. Eu tenho que olhar melhor no meu computador para ter certeza. E após falar aquilo, Mavi irá até o seu escritório e alguns minutos depois, o empresário volta até a sala e avisa: é exatamente como eu pensei. Aquele aparelho era um rastreador e tinha 2 localizações nele. Viola, curiosa, pergunta: mas como assim? Que localização é essa? O que tem nesses 2 endereços? Mavi diz que não faz ideia e Viola fala: nós temos que ir até esses 2 locais e ver o que tem lá. Rhodes também concorda e Mavi avisa: o melhor que nós temos a fazer é nos dividir. Vocês 2 vão olhar em um endereço e eu vou olhar no outro endereço. E após Mavi mandar o endereço para Viola e Rhodes, os 2 saem. E Mavi também sai logo em seguida. Não muito tempo depois, Viola e Rhodes chegarão na frente do endereço. E Viola, quando estava saindo do carro, ela vê algo que a deixa assustada. A moça entra novamente e avisa ao irmão: aquele cara que saiu do endereço que o Mavi te deu é o mesmo que foi atrás da Filipa. Eu tenho certeza. Rhodes estranha e pergunta: mas o que será que ele veio fazer aqui? Viola pensa um pouco e responde: bem, isso eu não sei. Porém, eu vi que ele colocou dentro do carro um quadro. Rhodes, ao escutar aquilo, ele acelera e vai atrás do carro do capanga de Molina. Viola, ao ver a reação do irmão, ela estranha e questiona: o que você está fazendo, Rhodes? Nós temos que descobrir o que tem naquela casa. O rapaz então explica: a Luma me contou que os quadros da família dela foram roubados pelo Molina. Eu acho que o quadro que aquele homem colocou dentro daquele carro é o mesmo quadro da família da Luma. Então, se nós seguirmos aquele carro, nós vamos chegar onde o Molina está escondido. Viola concorda e pede para o irmão acelerar ainda mais. Enquanto isso, Mavi chegará no barco de Molina e o rapaz escondido irá ver o vilão ainda vivo. Ele ficará surpreso com aquilo
e continuará escondido para tentar descobrir o que estava acontecendo. É então que Molina começa a beber e Mavi aproveita para procurar no barco algo que o possa ajudar a saber o que aconteceu com a Luma e a Messia. O rapaz, então, ao se aproximar de uma porta, ele escuta o barulho dos gritos da Messia pedindo ajuda. Mavi, sem perder tempo, abre a porta e Messia fica aliviada ao ver o filho. O empresário pergunta para a mãe o que estava acontecendo naquele local e o porquê ela estava trancada naquela sala. Messia pede para que o filho tranque a porta e explica: "O Molina me trancou aqui, mas ainda bem que você me ligou naquela hora e eu consegui contar para você a senha do meu cofre." Mavi, ao escutar aquilo, questiona: "Então, uma das localizações era esse endereço do Molina. Mas, afinal de contas, o que tinha no outro endereço?" Messia se aproxima ainda mais e responde: "Eu coloquei um rastreador no meu celular e foi por isso que você conseguiu chegar até aqui. Eu também coloquei um rastreador em um dos quadros que eu roubei do Molina." Mavi, após ouvir toda aquela história, ele encara a mãe e avisa: "Nós temos que encontrar um modo de sair daqui." Messia o impede e fala: "Espere, Mavi. Não podemos ir embora ainda. Tem uma coisa que você precisa saber, e é sobre a Luma." Mavi fica aflito e pergunta do que se trata. Messia o encara e conta um segredo que ela tinha descoberto. Mavi, ao escutar aquilo, arregala os olhos e fica furioso. Messia então tenta acalmar e diz ter um plano para fazer Molina pagar por tudo. Mavi se cala e presta muita atenção em todo o plano da Messia. E após escutar tudo, ele responde: "Você não se preocupe, que eu vou fazer exatamente o que a senhora está me pedindo." Messia olha para o filho e diz: "Eu vou tentar ganhar o máximo de tempo para que você coloque a tua parte do plano em ação." Mavi concorda e sai, deixando a porta aberta. Já Messia sai logo em seguida e, ao se aproximar de Molina, ela o distrai. Molina, com sangue nos olhos, pergunta como a ex-cúmplice tinha escapado da sala onde ela estava trancada. Mas ela se nega a responder e troca de assunto, o ameaçando de contar tudo o que sabe para a polícia. Molina avisa que ela nunca sairá dali com vida e diz: "Eu só estou esperando o quadro chegar aqui, e assim que eu estiver com ele em mãos, eu vou acabar com você, de uma vez por todas." E não muito tempo depois, o vilão sentirá o cheiro de fumaça vindo de baixo e pergunta: "O que está acontecendo lá embaixo? O que você fez?" Messia o encara e responde: "Eu coloquei fogo nos teus preciosos quadros." Molina, desesperado, desce e vai até a sala onde ele guardava os quadros. Mas ao entrar, Mavi chega por trás e o empurra para dentro, trancando a porta. O vilão grita, pedindo para que a Messia abrisse aquela porta, mas ninguém o responde. O vilão, então, ao olhar para os lados, ele nota que todos os quadros tinham desaparecido e fala consigo mesmo: "Eu não acredito. A Messia me enganou. Ela armou tudo isso. Mas de onde vem essa catinga de fumaça? E quem foi que ajudou aquela cretina?" Enquanto isso, Mavi se aproxima da mãe
e fala que fez tudo o que ela pediu. E Messia, ao pegar o celular, liga para Molina e avisa. Você deve estar se perguntando: o que está acontecendo, não é mesmo? Pois eu vou te explicar exatamente tudo. Molina, com sangue nos olhos, manda: deixe de brincadeira, Messia, e vem aqui abrir essa porta agora mesmo. E me diga, onde estão os meus quadros? Messia, ao escutar aquilo, responde: o Mavi me ajudou e já tirou todos os quadros do barco, enquanto nós dois discutíamos. E agora é o momento de dizer adeus, Molina. O vilão jura que irá se vingar e Messia avisa: isso nunca irá acontecer. Você já deve estar sentindo a caatinga da fumaça, não é mesmo? Pois é, você vai queimar junto desse barco. E após falar aquilo, Messia e Mavi saem e deixam o iate pegando fogo com Molina dentro. E não muito tempo depois, os dois irão até um local afastado. E ao entrarem, eles encontram Luma presa. Mavi, sem entender, pergunta: mas se você ainda está viva, então de quem é o corpo que foi encontrado perto do resort? Luma olha para os dois e explica: depois que o Molina me trancou aqui, ele descobriu que eu tinha contratado uma investigadora particular e mandou um dos seus capangas se livrar dela. E logo em seguida, os três voltam para a cobertura de Mavi. E ao se encontrarem com Viola e Rhodes, os dois explicam que seguiram o capanga de Molina até o barco do vilão. E quando viram o iate pegando fogo, eles chamaram a polícia. Luma pergunta onde está o quadro e Rhodes responde: bem, a polícia prendeu o capanga do Molina e levou o quadro como prova, mas eu acredito que eles vão devolver para você. Luma consegue finalmente recuperar os seus quadros e Mavi aprovar a sua inocência. Agora deixe nos comentários uma nota de 0 a 10 para a novela Mania de Você. E também me contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativar o sino de notificações e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Mania de Você.